Bom dia a todos. Desculpa o atraso um pouquinho aqui. Obrigado por participar de mais um WHG Overview. Esse um pouquinho diferente, né? O Fernando Fenolio acabou de ter um filho, Henrique, e por coincidência o Tony está aqui em São Paulo, então a gente teve o prazer aqui de ter o Tony como nosso convidado especial. Eu sou o Andy Ryder, CEO da WHG, estou aqui com o Tony Volpon, nosso ex-estrategista, agora consultor da WHG, ex-diretor do Banco Central também. Então vamos lá, que tem muita coisa para falar aqui de mercados hoje. Então a gente começa com esse primeiro slide de performance dos mercados, que a gente mostra todo mês, desde o começo do overview, uma coisa parecida. Dessa vez a gente incrementou um pouquinho a mais. A gente pode ver aqui em janeiro de 23, né? A gente começou, né? Agora a gente já está aqui na segunda semana, o mercado está mexendo rápido, mas aqui só fechamento de janeiro para todas essas coisas que a gente está vendo nesse slide. E foi basicamente o contrário do ano passado. Então, a gente incluiu essas caixinhas aqui no meio, né, que dá para ver, por exemplo, em 2022, commodities foi a melhor coisa, e você ficar em caixa foi a melhor coisa. Não só aqui no Brasil, né, o CDI foi bom, mas ficar em cash nos Estados Unidos, até com juro baixo, também foi bom. Esse ano já foi o contrário, né? Tudo bateu caixa, basicamente, menos commodities, né? E o contrário, né, mercados emergentes começaram bem, enquanto, né, ano passado mercados emergentes foram muito mal, etc. O REITs, que estava em último lugar, agora está em primeiro. Exatamente, né, com juros fechando, então isso, né, real estate, nos Estados Unidos qualquer play de real estate foi bom. Bitcoin começou ano muito bem aqui, né, criptomoedas, e petróleo, né, foi o pior. O Brasil, né, não teve um começo de ano muito bom, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Aqui na direita a gente mostra, né, as cestas de ações, que a gente mostra também todo mês. Esse ARK ETF, né, que ficou famoso lá no Covid, que foi a coisa que mais sofreu nessa normalização, que é um ETF que pega essas empresas de high growth, né, mais especulativas, que pessoa física americana adora comprar. Então isso sofreu muito ano passado, já começou o ano muito, muito forte. E as coisas que foram bem ano passado, por exemplo, ações de baixa volatilidade, defensivas, e ações de petróleo começaram o ano mal. Então, acho que isso é um pouco o pano de fundo, né? Tudo invertido esse ano versus o ano passado. Aqui acho que um pouco mais granular, mas a mesma ideia. Aqui na esquerda, esse gráfico, né, momentum, é basicamente o que momentum, ele muda cada trimestre, vai se adaptando, é um índice, né, dinâmico, mas como que ele estava aqui no começo do ano, refletindo o passado, né, do lado long, comprado, eram ações exatamente de energia ou ações defensivas, né, ou de consumo ou farmacêuticos, e do lado short eram essas ações, né, de crescimento de tecnologia, né, com múltiplos mais altos. Então, isso que, né, não andou esse ano, basicamente caiu. Aí você pode ver que essas ações defensivas caras ficaram 0 a 0, apesar do mercado ter subido bem, enquanto essas ações de crescimento subiram 17%, e ações mais shorteadas, né, que os hedge funds mais odeiam, foi a coisa que mais subiu, né, também 27% aqui. Então, foi um ano né, bem interessante por enquanto. E aqui na direita a gente mostra que o técnico, né, tá muito, muito leve, né? Então, de janeiro de 23 aqui, né, pegando um dado que é do Hartnet do Bank of America, né, os alocadores estavam menos comprados em ações americanas, né, que eles já estiveram desde 2005, né? Pensa quanta coisa rolou desde então, desde Lehman, a, né, sei lá, crise na China, Covid, tudo isso. E para as pessoas ficarem tão pessimistas assim no começo do ano é realmente um número, né, assustador. E aqui na direita embaixo é o número do UBS, que pega muitos alocadores, né, desde hedge funds, mutual funds, fundos sistemáticos. Aí ele faz né, um peso para cada categoria e dá para ver que apesar dessa alta, normalmente quando o mercado sobe, você vê, né, o posicionamento voltando. E aqui não é isso que está acontecendo, né? Vários outros dados que a gente olha dão a mesma história, que os fundos não estão felizes com essa andada, né? Muita gente sofreu no passado, não capturou essa alta, e na verdade as pessoas foram aumentando os shorts à medida que o mercado foi subindo. Então, em teoria, né, isso é um pano de fundo né, positivo para o mercado, porque as pessoas ainda não estão compradas nesse mercado.
É, só pensar aqui. Emergente, né? Aí agora, só para falar um pouquinho de emergente, né, para na primeira sessão aqui da live falar um pouco, né, de preço, como é que foi nesse começo do ano. Emergentes foram um dos destaques que eu mostrei lá na primeira página, e dá para ver esse fluxo aqui semanal e também uma média móvel. Realmente, né, essa barrinha azul aqui mostrou um fluxo muito grande para emergente no começo do ano. Essa ideia que o Fed vai parar de aumentar juros, que a China está reabrindo, né, que os emergentes tinham aumentado os juros antes que todo mundo, que o valuation está bem amassado em todos os emergentes. Então, acho que no final do ano, né, muitos alocadores escreveram cartas falando esse vai ser o ano de emergentes, e isso se refletiu no fluxo. Então, boa parte do ano, a gente viu o Brasil, né, apesar de algumas, né, atrapalhadas aqui no Brasil, o mercado ainda performando positivo. E eu acho que só queria reforçar aqui, porque de vez em quando a gente está olhando só para o Brasil, a gente fala, a bolsa até que estava subindo, ou né, por uma boa parte do ano a NTNB estava ok, esse tipo de coisa, mas era um contexto mundial que estava tudo subindo muito e tendo muito fluxo para emergente. Então, na verdade, o Brasil underperformou, né, o que deveria ter performado. Quando você olha aqui mercados emergentes subindo 6% no ano, o IWZ, né, que inclui moeda e bolsa, subindo 1,9% no ano. Isso aqui a gente atualizou até, né, começo dessa semana, então não é só final de janeiro, mas você vê que a Argentina subiu 27%, México em dólar subindo 14%, Chile quase 6%, Colômbia, né, que também não performou tão bem, tem ainda mais exposto a petróleo e tal, subindo só 2%, mas o Brasil, né, na lanterna aqui da nossa região. Então isso é um pouco, né, o pano de fundo, como é que o ano começou, de preço, né? Não sei, Tony, se quiser comentar como é que você está vendo tudo isso também. Eu acho que o pano de fundo é essa ideia, né, que o Fed, o driver macroeconômico, né, principal dessa movimentação, que na verdade, né, é aquela coisa que a gente viu naquela tabela, né, tudo que caiu subiu, né, porque o mercado entrou nesse ano muito vendido em determinadas categorias, mas, né, mas dentro de uma ideia, né, do medo de recessão, eu acho que o mercado hoje está precificando, né, como um cenário básico, um soft landing, né, um tal de pouso suave, onde o Fed consegue interromper essa sequência de alta de juros, né, manter os juros nesse patamar durante um breve período de tempo, porque a curva de juros já precifica a queda de juros nos Estados Unidos dentro desse ano, e aí você teria uma recuperação cíclica do mercado, e nesse caso você quer exatamente comprar as coisas que, né, as mesmas coisas que sofrem quando o juros sobe bastante, né, se dão bem, se dão melhor quando os juros caem. Então, se você tem perspectiva de queda de juros, de afrouxo monetário, você quer comprar aquelas coisas que sofreram bastante em 22. Então, você tem essa ideia que 23 será exatamente o oposto de 22, as coisas que sofreram muito mais em 22 vão se dar muito bem em 23, e é isso basicamente que a gente tem visto dentro desse cenário de um pouso suave. A grande questão, né, é até que ponto, de fato, que o mercado, né, se o mercado estará ou não certo nessa precificação de um cenário de pouso suave, ou se, como a gente viu no verão do ano passado, acho que todo mundo deve lembrar, e de fato a gente debateu muito isso aqui, né, teve aquele rally também do verão do ano passado, que foi tão grande, tão extenso como o rally que a gente está vendo agora, né, que eventualmente, né, também foi um rally em função de uma percepção que a inflação estava caindo, que o Fed já ia encerrar o ciclo de juros. Aí veio o Powell lá em agosto, né, do Jackson Hole, fez aquela fala bastante dura, e o mercado basicamente caiu, né, direto até outubro, né, e agora está tendo mais uma dessas recuperações. Então, acho que a grande questão agora, em termos de alocação, isso aqui é mais um, né, bear market rally, e a gente sabe que esses bear market rallies podem ser bastante intensos, né, olhando outros ciclos, das bolsas passadas, ou se de fato, né, o mercado realmente bateu uma mínima e a gente está num processo de recuperação que vai durar por algum tempo, né, apoiado por, né, um afrouxo monetário. Então, eu acho que agora temos que olhar para a economia americana para ver se essa precificação faz sentido ou não. Então, exatamente, né, próximos slides são exatamente isso. Então, vamos lá discutir um pouco isso mais a fundo. A economia americana, né, eu acho que teve várias derivadas negativas aí nos indicadores, né, recentemente. Que nem o Tony disse, né, no final do ano o mercado estava meio que
obcecado com essa ideia que a gente estava entrando no hard landing, que ia ter uma recessão muito forte, que o lucro das empresas ia ter que ser revisado drasticamente para baixo, porque tinham muitos dados desse tipo. A gente escolheu alguns aqui só como um símbolo, né? Aqui na esquerda, né, tem os dados de real estate, né? Então você vê venda de imóveis colapsando, que é essa linha vermelha aqui. Você vê novas construções também colapsando. Então, né, de repente, o mercado de real estate parou nos Estados Unidos, né, e fala, nossa, isso aqui parece a crise da Lehman, quando esse mercado parou, é muito importante, emprega muita gente, é o ativo principal das famílias, né, isso pode ser um desastre. Também o mercado de emprego, né, que parecia que estava muito forte depois do Covid, né, toda essa reabertura, etc. A gente vê todo dia uma empresa de tecnologia ou uma multinacional grande anunciando mais cortes de pessoas, né? A gente botou aqui uma lista das grandes de tecnologia, quantas pessoas eles já anunciaram, né, corte. Ontem a Disney anunciou mais 7 mil, por exemplo, mas quase todo dia tem uma empresa nova e o mercado está né, gostando, né, tá rewarding aí, né, as empresas que estão fazendo isso, premiando as empresas que estão fazendo isso. Então, quando o Zoom anunciou que ia cortar pessoas aqui essa semana, a ação subiu na hora, né, quase 10%. Então, esse tipo de coisa incentiva outras empresas a fazer a mesma coisa. Meta, né, que é o Facebook, anunciou semana passada, né, um corte de custo bem intenso, não só de pessoas, como de investimento. Em servidores, né? A gente mostrou numa live passada como que o CapEx do Facebook tinha passado Volkswagen, Samsung, né? Umas empresas muito mais capital intensivas do que uma empresa de mídia social, né? Que parecia uma loucura. Então, essas empresas estão virando a mão e, putz, né? A economia com esse desemprego tão baixo, será que não pode ter um impacto muito ruim para a economia? Então, esse era o medo. E aqui embaixo, a gente pegou esses gráficos aqui num artigo do Wall Street Journal recente, que muitas pessoas também falando de como que os consumidores agora estão despoupando, porque o preço de tudo subiu tanto que, né, para conseguir manter o estilo de vida, as pessoas estão tirando da poupança. Isso também aconteceu na época lá da Lima, né, quando os consumidores estavam, né, flipando as casas, se alavancando, aí foi ver no final das contas que eles não tinham poupança e quando o preço do real estate caiu, que foi aquela crise que deu, né? Então isso aqui, né, lembra muito recessões do passado, então por isso que as pessoas ficaram preocupadas. O contraponto a isso é que, né, a derivada, esse ciclo foi muito diferente do passado, né? Eu me lembro em março de 20, quando o desemprego estava aumentando muito, porque, né, tudo fechou, de viagem, turismo, restaurante, etc. O desemprego aumentou muito rápido nos Estados Unidos, né? Muitas pessoas falam, nossa, você tem que voltar para a Grande Depressão, né, nos anos 30 para ter um cenário desse, isso aqui vai ser muito pior que a Lehman. E depois a gente viu, né, a volta também foi muito forte, falou, nossa, isso aqui vai ser um ralizão, tipo anos 90, e a verdade é que o Covid é um choque muito, né, diferente de um ciclo normal, e a foto continua muito boa, né? Então, enquanto o preço de casa está começando a cair, né, você tem que dar um zoom para ver isso, né? Ano passado ainda subiu bem, então as famílias, o principal ativo das famílias americanas ainda está subindo, né? Essa poupança que eu falei, né, tem um excesso de poupança muito grande, né? Então a gente já mostrou esse gráfico no passado, quanto que as pessoas tiveram de cheque, de aumento de salário, né, de tudo isso, né, nos últimos anos. Os ativos também subiram de valor. Então a gente calcula aqui, né, tipo 2,4 trilhões de dólares de excesso de poupança. Se voltar para a época da Lehman, né, não tinha um excesso, tinha vários anos de, né, menos poupança do que deveriam ter. Então, sim, os consumidores estão consumindo um pouco desse excesso, né? Tem caído aqui recentemente. A gente extrapolou aqui até o final do ano, baseado na poupança que está rodando agora ao consumidor, e continua tendo, né, bastante poupança até o final do ano. Claro que não é sempre igual, né? Os ricos têm mais poupança do que, né, a classe média e mais baixa, que nem a gente viu no slide anterior, né, que já está mais dura a vida, mas, né, no agregado esse que é o dado. E a empresa de tecnologia, essas demissões que a gente citou aqui na página anterior, essa barra vermelhinha aqui. Mas olha quanto que eles contrataram no período da pandemia. Então, né, acho que a Amazon quase dobrou o número de pessoas que eles tinham, mandaram embora 1%. O Facebook quase dobrou, mandou embora 12%, que parece muito, mas, né, no agregado ainda eles têm gente demais, provavelmente nessas empresas estão gastando demais. E o endividamento das famílias continua né, baixo, relativo aqui a um gráfico que volta, né, 40 anos.
Então dá para ver que realmente, né, o que as famílias estão gastando com as hipotecas, que é muito importante nos Estados Unidos, né, com os mortgages ou em geral, ainda são números bem razoáveis, assim, muito diferente daquela época da Lehman, quando eles estavam muito alavancados, não estavam poupando, e o Fed aumentando os juros, né, realmente, né, virou o barco aqui na economia. E eu acho que o ponto é que enquanto a economia... Então, talvez a economia com essas derivadas negativas está só né, normalizando, né? Esse que é o ponto que a gente tem falado no último ano. Talvez o mercado de trabalho é a última coisa, né, que sempre tem um delay, assim, né, que está normalizando, mas a foto está ok da economia, mas isso é bom o suficiente para a inflação, né? O ponto que o Tony acabou de falar, né? Em julho do ano passado também teve um pouco, né, dessa empolgação que a inflação estava normalizando, então vamos ver. Mas nossa cabeça, né, hoje em dia é que a inflação realmente, a desinflação está continuando. Semana passada teve esse dado, né, acho que emblemático aqui do mercado de trabalho, onde, né, o crescimento de vagas subiu muito, mas o crescimento de salários desacelerou. Então isso, né, lembra um pouco esse período, né, ideal ali que a gente teve, né, uma década assim antes do Covid, onde a gente tinha uma economia relativamente forte, mas não tinha inflação. Será que a gente está entrando pelo menos em alguma janela assim? Isso aqui também é um survey que a gente mostra do ISI de vez em quando, né, o pricing power é essa linha vermelha, quanto que as empresas estão com poder de repasse de preço, que foi muito alto aqui, né, em 22, quando não tinha oferta de nada, eles estavam repassando e mais qualquer preço de carro, geladeira, televisão, né, estava muito forte. Agora isso aqui já voltou para o nível que era antes do Covid, né? Então acho que já estamos um pouco mais normal. E salário também, que é essa linha azul, também está, né, normalizando essa pressão. E aqui na direita a gente botou o que o mercado tem de inflação implícita, né? Porque a gente tem esse número ainda na cabeça de 6, 7%, mas isso o mercado tem, né, vendo isso caindo muito rapidamente nos próximos meses. Então, acho que isso explica um pouco do rally, né? Se a gente tiver a inflação desacelerando, mas a economia não colapsando, acho que é isso que o mercado está vendo, né, nesse começo de ano aqui muito forte. A gente botou aqui que é a nossa projeção, que é a projeção da Bloomberg, de consenso, e o que o mercado está precificando, e o Fed ainda tem um número mais alto, só que, né, vamos ver. Então, o Powell sempre lembra a gente que o número dele está mais alto que o mercado, e a gente vai descobrir quem que está certo. Acho que esse é um ponto importante, né, Tony, se quiser comentar. Eu acho que o debate, aquela analogia do avião, né, pousando, né? Então, você tinha gente apostando no hard landing. Então, eu, por exemplo, né, sempre defendi a ideia que uma desinflação efetiva que leve a inflação americana de volta a 2% é improvável que ela aconteça sem algum processo recessivo, simplesmente porque, né, todos os componentes da inflação subiram bastante, né? A gente está vendo desinflação naqueles componentes, né, que deveriam responder à normalização da economia. Então, por exemplo, né, a inflação de bens, né, subiu violentamente, porque estava todo mundo lá em casa comprando um montão de coisa na Amazon, né? Então, também a ação da Amazon subiu violentamente. Agora que o consumo normaliza de bens e se transfere para serviços, você vê queda nessa inflação de bens. Né, a ação da Amazon cai também, né? Meio que um processo correlacionado, né? Mas, né, dado o peso do setor de serviços nos índices de preço e na economia americana é uma economia de consumo, né, onde o setor de serviço é muito grande, a questão é, esse tipo de desaceleração que a gente está vendo da economia será o suficiente para realmente atingir a inflação de serviços, que tem muito mais inércia, tem um componente de trabalho muito grande em termos da sua base de custo, com desemprego, como a gente viu nos últimos dados do payroll, que agora, né, em vez de ter uma abertura de desemprego, um aumento de desemprego, que era o cenário do mercado e o cenário do Fed, a taxa de desemprego caiu. Então, é verdade, como a gente está vendo aqui, que os salários estão normalizando, mas ainda a economia ainda está empregando bastante gente. Então, acho que a questão do hard landing, né, tem o hard landing e o soft landing, e agora tem um novo cenário, que é o no landing. O que seria isso, né? De novo, a analogia do avião pousando, né? O avião vai pousando, mas ele retoma, ele dá aquele... Como você, Andrew, quando o avião está indo, esqueci, né? Ele retoma o voo, né? E que isso talvez é isso que esteja acontecendo na economia americana. Por quê? Porque você começou a ter, né, um processo setorial de desaceleração econômica, então setores que sofrem mais rapidamente com a alta de juros começaram a
a cair a atividade. Então, aquele gráfico que a gente mostrou do setor de housing, né? Então, tanto vendas de casas novas como usadas caindo bastante. Então, esse é um roteiro recessivo, né? Sempre começa por esses setores. Então, a gente estava seguindo o roteiro para, né, fazer uma recessão, para uma recessão de fato acontecer, começando pelo setor de housing. Aí bateu no setor de manufaturados, porque você teve essa queda de bens duráveis, né? Queda de consumo de bens duráveis. Então, você olha lá para os surveys do ISM, os PMIs, também bastante já em território negativo, né? Aí todo mundo achava que isso agora ia passar para o mercado de trabalho, que é o último mercado a ceder, né, dentro desse processo cíclico, mas é o mais importante, né? Porque, de novo, o custo de trabalho muito forte dentro do setor de serviços. O setor de serviços está muito inflacionado, porque você ainda tem uma demanda forte vindo da normalização da economia depois do choque da Covid. O que acontece? Você vê que não está tendo essa desaceleração do mercado de trabalho, e o fato que você tem tido um afrouxo das condições financeiras desde outubro do ano passado, né? Alta da bolsa, queda do dólar americano, alta da taxa de juros e queda da taxa de mortgages, o que a gente está vendo é que algum desses outros setores, como housing, estão começando a inflar de novo, né? Então, os últimos dados de housing, de fato, também estão melhorando. Então, você pode estar desenhando um cenário onde, por ter permitido esse afrouxo precoce das condições financeiras, que é realmente uma coisa muito difícil para o Banco Central controlar, né? E lembrando que a economia americana ela é muito financializada, então muito do impacto da política monetária tem que passar por essas condições financeiras, por ter permitido, né, esse afrouxo das condições financeiras, talvez foi um movimento precoce, né? E, então, em vez de você passar esse aperto monetário finalmente para o mercado de trabalho, você está reinflando, né, inflacionando de novo aqueles setores que estavam corrigindo, né, e isso afastaria esse cenário de você eventualmente poder cair juros nesse final de ano, e começa a abrir um cenário que talvez eles parem de subir os juros depois de uma ou duas altas e tem que subir de novo, né? Então, eu acho que esse cenário talvez não seja o cenário básico nesse momento, mas um cenário que tem que ser contemplado. Eu acho que agora, Andrew, né, a gente vai ter alguns gráficos que a gente vai olhar como a Bolsa tem, de fato, né, reagido a algum desses cenários de no landing, hard landing, etc. Exatamente. Legal. Acho que esse é o grande debate, né, que nem o Tony falou. Então, vamos aqui, né, mostrar 3 slides sobre esse assunto, mais de mercado, né? Eu acho que aqui na esquerda ficou legal essa imagem, né, que nem o Tony está falando, né? Esse é o debate, soft landing ou hard landing na economia. E o engraçado, né, acho que, né, essa página é para quem está pessimista, né? Dá um pouquinho, né, uma cenoura para esse lado aqui do debate também, né? Porque você não vai saber que é um hard landing até ser um hard landing. Vai parecer que é um soft landing o tempo inteiro. E de vez em quando é um soft landing, de vez em quando chega lá no final e fala, opa, na verdade... Né? Então, o que é um soft landing? O Fed aperta a política monetária, o setor imobiliário desacelera, o Fed afrouxa a política monetária, aí taxas de hipoteca caem, aí o setor imobiliário estabiliza. Esse é um soft landing e aí segue o jogo, teve uma recessão, né, talvez, né, pequena e Ou pronto. recessão nenhuma, né? Ou recessão Como nenhuma. foi em 95, teve momentos teve algumas soft landing mesmo, né? Onde você conseguiu debelar a inflação sem, de fato, ter uma recessão. Exatamente. E aí tem outros momentos que você tem esse bear market rally, que nem o Tony, né, falou antes. Parece que o Fed vai parar, então tá tranquilo. Né, a gente lembra lá em 2007, né, não foi uma linha reta para baixo até 2008 na Lehman. Né, né, teve vários bear market rallies. O Fed corta juros em 2007. Exatamente. O Fed começou a cortar juros, Começou. aí falava, agora porque acabou. Porque o housing começou já a cair em 2006, né? Ele fez extraordinárias, aí né, o mercado subia, né? Teve vários momentos que parecia que tinha acabado a crise, né? Mas aqui um hard landing é que realmente as coisas pioram de novo e aí você tem, né, uma crise maior. Aqui na direita, a gente falou muito numas lives... Só um detalhe, né? Claro. Perceba no hard landing, né, que o mercado de trabalho enfraquece, né? Então, essa ideia é que o mercado de trabalho tem que ser aquele mercado que realmente sente, porque aí que a recessão acontece, né? Não tem recessão sem alta do desemprego, né? Então, é esse passo final que, de fato, caracteriza o hard landing, e é por isso que esse dado de sexta-feira foi tão, né, assustador, de uma certa maneira, né? Porque depois de todo esse aumento, todo esse aperto monetário, 500 mil novos empregos.
Incrível. Exatamente. Então, aqui na direita, a gente tem falado muito do juros terminal do ciclo, que mais ou menos estabilizou em 5 desde outubro. Isso deu um alívio para o mercado. Na última live, a gente comentou como o mercado já tinha passado disso, né? Porque outubro, novembro, né, teve um rally mais internacional em Europa, China e tal, né? Com esse alívio dos juros estabilizando. Mas depois, o foco começou a ser no final de 2024. Quando que o Fed começa a cortar e quanto que o Fed tem que cortar? Claro que o Fed cortando é que nem o Tony falou, né? Pode ser por razões boas ou ruins. Em 2007, né, a economia estava tão mal que ele já começa a cortar, né? Mas o ponto é que o mercado precifica os juros em dezembro de 24 voltando agora para 3,26, essa linha azul, tá? Tá invertido aqui, então tá um pouquinho confuso, talvez, mas fica mais fácil de ver contra o S&P, né? Porque, basicamente, quando os juros, né, de 24 estava aumentando, então começou o ano o mercado achando que em 24 a gente já tem um juro de 1,5. Lá para outubro, o mercado já estava achando que em final de 24 o juros já está em 4, um pouquinho mais que 4. Então o S&P foi caindo com essa revisão de Fed vai aumentar mais, vai aumentar mais, vai aumentar mais. Desde outubro teve esse alívio, onde a taxa terminal parou em 5, e a gente começou a falar em corte de juros, né? Então esse azul voltando aqui é um monte de corte de juros que está precificando o Fed. Então, indo de 5 para 3, né, em, sei lá, um ano e pouco, é muita coisa. Então, o S&P foi subindo, falando, opa, a gente chegou no final, agora a gente tem uma visibilidade de onde o Fed vai parar e ele já vai começar a cortar bastante. Aqui, na margem, não sei se ficou fácil de ver, mas, né, chegou a precificar menos de 3, mas agora, que nem o Tony estava falando, com esse mercado de emprego forte, a gente começou a precificar menos cortes, né, do Fed. Então isso deveria ser ruim para a Bolsa, mas a Bolsa continuou subindo e então abriu um pouco essa boca de jacaré aqui na margem, em teoria, né? Se você fosse só olhar o gráfico aqui, você poderia falar 3.900 é onde o S&P deveria estar se ele estivesse seguindo essa lógica aqui de dezembro 24 ainda, né? Então, é claro, né, que é só um jeito de pensar, mas acho que direcionalmente mostra que, né, se realmente tem dois cenários, ou você tem um hard landing, ou você tem uma inflação que vai demorar mais para virar, então vai ter menos corte, e aí os dois cenários seriam ruins para o S&P. Eu acho que aqui, né, quando eu vi esse gráfico, eu fiquei impressionado com a correlação, né, que você tem entre os dois, né, mostrando realmente que toda a história da Bolsa Americana, né, tem sido uma história de macro, né, de para onde vai os juros, né, aonde vai estabilizar os juros, quando o Fed vai cortar os juros. Então, acho que essa história ainda não acabou, né? Então, a gente pode discutir quais setores estão performando, sobreperformando, etc., mas a Bolsa como um todo realmente vai ser muito impactada por esse tipo de dinâmica. E a questão é, né, com esse mercado de trabalho que, né, não está cedendo, né, ao aperto monetário, né, se o mercado continuamente começar a revisar essa expectativa de cortes imediatos, lembra, isso é a taxa de juros em dezembro de 24, tá? Então é relativamente de curto prazo, então realmente está precificando o que o Fed fará, né, nesse período de 2 anos. Se isso começar a ser revisado para cima, no sentido, e o Fed vem avisando, olha, né, olha, gente, não vou cortar juros esse ano, não tem esse cenário, e o mercado subindo, precificando mais cortes, meio que, né, dudando o Fed, né? Se o Fed realmente, né, de novo, em função desses dados, eu acho que vai ter um CPI semana que vem, terça-feira. Se CPI vier um pouquinho mais, né, mais quente, né, um pouquinho né, maior do que o mercado está esperando, aí você desenha um processo de recuperação, de retirar esses cortes. Aí isso certamente, como vocês podem ver, né, nesse gráfico, a correlação entre os dois, isso deve começar a impactar negativamente a Bolsa. Por enquanto, eu acho que ter menos corte significa menos chance de ter um hard landing. Então, para a Bolsa, tá bom. Mas em algum momento isso começa a voltar também à tona. No próximo slide, né, o que a gente já, né, falou um pouquinho, então vou só para visualizar. Aqui é o cenário de soft landing versus hard landing, né? Então, soft landing é aquilo que a gente falou no começo, falou na página anterior, na parte da esquerda, e aqui é o ciclo atual, essa linha vermelha. A gente está tendo esse ralizinho, mas se for que nem 95, que nem o Tony está falando que foi um soft landing que nem teve recessão, se for que nem 2019, né, no final de 2018, não sei se vocês se lembram, o mercado caiu bastante em dezembro, o Powell falou, opa, eu aumentei juros demais,
e ele acabou fazendo um pivot, né? Acabou virando a mão em 2019, então 2019 foi um ano de ralizão. 85 também é outro ano aqui que, né, foi escolhido aqui por nosso consultor aqui como um ano que também teve um soft landing. Se for isso, a gente já passou o pior, a bolsa tem muito mais para andar. Se for o da direita, você pode ter esses bear market rallies, né? Então, na esquerda é o rally que você teve depois do pico de juros. Então, o Fed vai parar de aumentar juros. Ufa, que alívio. Tem essas altas do mercado. Você vê o ciclo atual comparado com 2073, 2007, 1990, 1980. Mas se você continuar essas linhas aqui na direita, então na mesma cor aqui para conseguir seguir o que acontece, o que aconteceu nesses casos é que teve um hard landing depois, né? O Fed parou de aumentar juros porque a economia estava desacelerando demais, acabou tendo algum problema, né, sistêmico, alguma coisa em algum lugar, esse juro alto por muito tempo, né, tem um impacto muito grande na economia, e você teve essas correções aí gigantescas de 30%, 40%, 50% depois desse bear market rally, né? Então esse é o grande debate aqui que a gente tem, né, para o ano de 2023. Agora, mudando de assunto, Vou passar né? para China. China, e depois a gente fala um pouquinho de Brasil, né? Que teve um nossa começo de casa. ano interessante. Bem interessante. E tendo o Tony aqui, né? Sempre bom ouvir o que ele está achando disso. China, eu acho que, né, tem um pouco de empolgação aí com a reabertura. A gente, né, tem até uma estratégia dedicada disso dentro de casa, então a gente acompanha muito China. E realmente, né, você olha o PMI aqui da China de serviço, voltou muito. Você olha voos internacionais, receita do cinema. A gente escolheu algumas métricas aqui para mostrar que, né, a reabertura está acontecendo. Lá em novembro tinha um pouco de medo que eles, né, não tenha vacina que nem no Ocidente, então isso vai ser um problema, vão ter que fechar de novo. No Ocidente eles abriam, fechavam. Se a China fizer isso vai ser caótico, mas acho que a China realmente decidiu reabrir, mas não necessariamente por razões boas, né? Eu acho que vamos mostrar aqui no próximo slide, e aí eu faço um apanhado, né, geral de China, são só 2 páginas de China. O contexto está muito desafiador na China, né? Você vê as construções caindo muito ano contra ano, preços de novos imóveis caindo, na direita, renda disponível não está crescendo muito, está desacelerando o crescimento versus o que era no passado, quando o PIB crescia muito, né? Então você crescia 10% ou mais, aqui está 4%, e concessão de crédito, né, colapsando aqui para as famílias. Então, eu acho que o Xi, quando ele foi reeleito, né, meio que ditador lá na China no final de outubro, e o mercado deu aquela panicada, o mercado acho que leu errado, né, achando que agora ele não tem que, né, vai ignorar tudo e faz o que ele quiser, e ele botou um cara com o braço direito dele que tinha tocado lockdown lá em Xangai, que foi super agressivo, então, né, vai ser um desastre. E na verdade é meio que o contrário, né? Se você quer ser um ditador, você tem que ter uma economia melhorando, não pode estar entrando em crise. As pessoas estavam indo para a rua reclamar do Covid. E não tinha muito espaço, não tem muito espaço para fazer aquele estímulo antigo que ele fazia, muito intenso em infraestrutura. Né, se você olhar as províncias lá, muito da receita deles vem, né, relacionado à indústria de real estate, que está muito fraca, obviamente, então parou uma receita, né, estrutural lá. Então, o estímulo meio óbvio, né, ele era o único país que tinha, né, esse botão para apertar ainda, era reabrir a economia, em vez de me alavancar e construir mais ponte, etc., vamos, e trem-bala, etc., vamos, né, reabrir a economia, que é um estímulo positivo, por mais que as pessoas estejam sofrendo com Covid, você viu que, né, ele meio que deixou rolar, e passando o inverno, agora as coisas estão normalizando. Então, né, é um cenário melhor do que tinha antes, do que né, aquela zero tolerância, só que também não é necessariamente uma maravilha, né? Acho que aqui no Brasil a gente acha que quando a China fazia uma bazuca, a gente surfava essa onda, commodities subiam muito. Dessa vez isso não está acontecendo, na minha opinião, porque ele está substituindo o estímulo que ele teria que fazer de qualquer maneira, porque a economia está muito fraca com essa reabertura. Então, claro que é positivo, mas também não sei se, né, é aquela grande bazuca que tinha no passado. A gente tem que lembrar, né, que em termos de composição setorial, né, especialmente para commodities, que é muito importante para o Brasil, por exemplo, mas para os emergentes como um todo,
Exatamente o setor de infraestrutura e imobiliário que utiliza intensivamente commodities, especialmente ferro, né, para fazer aço. Então, assim, você reabre a economia. Realmente, Covid zero acabou sendo uma estratégia, né, meio suicida. Então, muito bom que ele teve, né, depois dos protestos, que ele tomou a decisão correta de acabar com o Covid zero. Obviamente, né, eles ainda vão ter que enfrentar esse grande pico de Covid, mas tem essa perspectiva de reabertura, vai impactar muito o setor de serviços, como a gente viu em outras economias. Agora, se ele segue numa estratégia de tentar controlar o que ele viu no passado como uma bolha no setor imobiliário, não querendo que essa bolha estourasse, que poderia levar, por exemplo, né, a uma década perdida de crescimento econômico, como foi no caso do Japão, por exemplo, né, no final dos anos 80, essa tentativa de controlar uma bolha imobiliária preventivamente, que muita gente comenta, né? Nunca foi feito, ninguém tentou fazer isso na vida. Então, isso é uma coisa que primeira vez, né, que um governo tenta fazer isso dessa maneira. Então, se a gente vê esses dados que o Andrew né, acabou de mostrar, muito deles ligado ao setor imobiliário, continua esse processo de reajuste, realmente você não vai ter, né, um enorme impacto externo, né, da reabertura da economia chinesa, de novo mais concentrado no setor de serviços. Exatamente. Só para deixar claro, né? Eu acho que para a bolsa local, não necessariamente é um cenário tão ruim, porque a bolsa é composta por ações de tecnologia, ações ligadas também a real estate. Então, do mesmo jeito que o Xi está desesperado para entregar algum crescimento e também melhorar a imagem dele internacional, né, eu acho que ele está dando um alívio para vários setores importantes na Bolsa. Então, acho que quando ele estava se sentindo muito forte 2 anos atrás, o Ocidente ainda estava naquele abre e fecha, e parecia que a China tinha lidado muito bem com o Covid, a China estava exportando para o mundo, que estava fazendo um estímulo muito grande no Ocidente, então eles estavam surfando a onda do Ocidente. Ele aproveitou para tentar endereçar essa bolha de real estate, aproveitou para tentar endereçar, né, alguns problemas que ele via no setor de tecnologia e outros. Agora é uma hora de dar um alívio para essas coisas, porque realmente a economia está mais frágil. Então, contraintuitivamente, para a Bolsa talvez não é um cenário tão ruim, mas para o Brasil, que depende da economia indo bem, né, investimento e um crescimento pujante, especialmente no setor imobiliário e de infraestrutura, realmente não necessariamente é isso que a gente vai ver lá, só para diferenciar um pouco o que está acontecendo. Agora Brasil, né? Vamos falar aqui 2 slides de Brasil e ter um pouco de um bate-papo aqui sobre isso. Aqui na esquerda a gente mostrou, né, alguns anos atrás, o Tony conhece bem esse período aqui, quando, né, a gente teve um pouquinho de guinada de política monetária e a gente vê as projeções, né, do Focus aqui para o IPCA realmente subindo acima da meta da época. E o mercado, né, não ficando feliz com isso, né, que estava desancorando um pouquinho a inflação. Agora, a gente está vendo um período um pouco parecido no pós-eleição, que, né, o mercado esperava uma convergência para a meta e recentemente, dado todo o fiscal, dado toda essa retórica, né, a gente começou a ver isso escorregar um pouquinho. Então, né, lembrando que o contexto aqui, né? Primeiro o governo eleito passa a PEC da transição, né? PEC da gastança, né? As pessoas têm diferentes nomes para essa PEC, mas foi um aumento grande de gasto projetado, né? Ou planejado, dado que teve uma grande queda de gasto do ano passado, então eles aumentaram, né, o governo Bolsonaro no final aumenta os gastos, mas ele não fez orçamento para a continuidade desses aumentos neste ano e também cortou muitos impostos, também não tinha previsão de continuidade de recomposição desses cortes de impostos nesse ano, então você tinha um orçamento muito enxuto, com pouco tributo. O novo governo vem, a gente sabia que teria alguma recomposição de tributo e também gastos, independentemente de quem ganharia as eleições, né? Só que o que aconteceu com a PEC da transição é que você teve um aumento maior do que o mercado esperava, né? E apesar que o Congresso acabou, né, poldando um pouquinho, né, a extensão desse gasto, tanto no tempo como no seu tamanho, acabou sendo uma coisa relevante. Isso já acendeu, né, vamos dizer,
uma luz amarela na questão fiscal, né? A gente entra no ano com, né, aí o governo entra, empossado efetivamente, né? O novo ministro Haddad começa a sinalizar, né, os primeiros movimentos fiscais via recomposição de receita, mais do que corte de gastos, promete uma nova âncora fiscal, um projeto de âncora fiscal para abril deste ano, movimentos positivos. Mas aí começa uma retórica bastante beligerante por parte do presidente em relação ao Banco Central, onde ele critica o nível de juros, né, o sistema de metas como um todo, especificamente o nível da meta, né, que hoje é 3,25 e deve cair para 3 nos próximos anos, e a pessoa do presidente do Banco Central, né, e a autonomia da instituição, né, que foi recentemente foi aprovada no ano passado. Então, um ataque frontal em quase toda a arquitetura de política monetária que a gente tem nesse momento, né? Aí se pergunta por que isso está acontecendo. É normal para político criticar a nível de juros, tá? Isso acontece no mundo inteiro, enfim. De novo, se você quer ser popular, não vá para o Banco Central, né? Que você tem que fazer essas coisas de aumento de juros e ninguém gosta. A economia não gosta, os investidores não gostam, perdem dinheiro, os políticos não gostam, mas é o trabalho que tem que ser feito, né? Mas o mercado hoje, especialmente em termos desse ataque, tem um medo que pode ter uma interferência no Banco Central, diretamente, né, do modo de atuar. Tem medo que pode haver alguma tentativa de mudar a autonomia do Banco Central e, mais especificamente, que explica, eu diria, boa parte desse descolamento de expectativa, que haverá uma mudança da meta de inflação, que haverá uma elevação da meta da inflação, uma coisa que o presidente já meio que defendeu publicamente, uma coisa que ele pode fazer sem o Congresso. Então, por exemplo, retirar o Roberto Campos da presidência do Banco Central é possível, tem que passar pelo Senado, né? Mudar a lei de autonomia do Banco Central é possível, tem que passar pelo Congresso, está na Constituição. Mudar a meta de inflação, ele pode fazer sozinho. Então, acho que boa parte dessa alta que a gente está vendo aqui tem a ver com essa ideia, né? Que é um governo que não vai ser tão fiscalista, né, tão duro na questão fiscal como foi governos anteriores. Então, você ainda tem essa dúvida subjacente, né, que isso acaba gerando mais inflação, mas muito mais nessa questão do aumento da meta de inflação, né? Então, o que acontece? O mercado meio que vai para frente, porque ele sempre fica precificando o futuro possível. Se de fato haverá essa mudança de meta, eu já precifico agora nas expectativas de inflação e também na curva de juros. Eu acho que é mais isso que está acontecendo, tá? Não, legal. Nessa linha, a gente preparou aqui o último slide, né, o que aconteceu na Turquia e na Argentina. Basicamente, são dois, né, casos, os únicos casos assim, que eu conheço recente, que teve uma história um pouquinho, né, nessa linha, claro que talvez um pouco mais extremo que a nossa situação, mas o Erdogan, né, o primeiro-ministro da Turquia, presidente da Turquia, Hoje ficava presidente. falando que os juros, né, mal de juros, né, que os juros baixos resolvem a inflação. Ele fala umas coisas assim que não dá para entender direito, mas ele começou atacando lá em 2017, 2018, né, que os juros são a mãe de todos os males. A gente botou aqui, a inflação implícita começou a subir mais e mais. Em teoria, ele tem essa meta de 5% aqui de inflação, mas a inflação implícita começou a subir de 10, 15, 20, e a lira turca, que é a linha verde aí, né, dá para ver, foi desvalorizando até gerar uma crise, e hoje em dia é um país que não é investível praticamente, né, com uma inflação absurda, né, o que é uns 80% e com juros, né, baixos. Então, que é complicado. A Argentina, né, acho que a gente acompanhou bem de perto, né, era uma época que os investidores estavam olhando muito a Argentina, com Macri lá, que era a grande esperança, que ia normalizar o país, ia virar um país, né, mais parecido aqui com, né, Brasil, Chile, Peru, Colômbia, macroeconomicamente, mas a inflação era muito alta, né? Então você vê essa linha azul, né, a expectativa de inflação para 12 meses rodava nesses 20%. E estava difícil eu trazer ele para baixo, né? Estava normalizando um monte de preço que tinha sido subsidiado no passado, etc. E a meta de inflação dele oficial era 10, 12, alguma coisa assim. E ele chegou um belo dia e falou, quer saber, ir para 10, 12 vai ser muito difícil entregar, dado que a gente está rodando nesse 20, 20 e pouquinho. Por que a gente só não bota um número mais razoável? Isso me lembra alguma discussão que a gente está tendo aqui, né? Bota um número razoável, não é tão diferente assim do que a gente está falando. 15
Eu acho que a gente consegue entregar, a gente com todas as medidas que a gente está É fazendo. um número padrão argentino, né? Teve É. o padrão europeu lá do Lula e o Vamos padrão voltar para o argentino. padrão Argentina de 15, parece que é um número que é mais razoável, atingível, a gente consegue fazer e tal. E o mercado não perdoou, né? Foi um negócio que você entra num ciclo vicioso que meio que a expectativa de inflação foi desse 20 para 30, pum, em alguns meses. O peso argentino, né, se você olhar no eixo da direita, estava um pouquinho abaixo de 20, eu me lembro, né, era 18 e tal. Você tinha um carrego bom, parecia legal pra caramba. Foi 18 para 40 em 6 meses, alguma coisa assim. E aí, com essa desvalorização, claro que gera mais inflação, e aí você nunca consegue trazer de volta nem para 20, né, sequer em 15 ou 10, né? Então, acho que esse é o problema, né? Eu Isso não aqui sei o são que dois que... exemplos de, né, quando você mexe no Banco Central, pode dar muito errado. Então tem que ter muito, muito cuidado. De novo, acho que podemos ter um debate técnico sobre, né, a meta de inflação no Brasil. Eu particularmente sempre apoiei essas quedas que ocorreram nesses últimos anos, mas eu meio que mudei de ideia, tá? Eu acho que de repente 3% não cabe muito dentro da realidade da economia brasileira, porque a gente tem uma economia muito volátil, né? A gente tem um câmbio muito volátil, sofre vários choques, então de repente 3 não faz muito sentido. Então a gente pode ter um debate técnico civilizado sobre de repente rever a questão da meta de inflação, mas a gente não deveria, nesse momento de agudas incertezas, né, fazer esse tipo de mudança meio, né, atrapalhado, com o presidente criticando o Banco Central, né, porque você pode acabar tendo, né, aqui são 2 casos recentes de economias emergentes, onde você perdeu a âncora monetária, efetivamente. Ambos, tanto a Argentina como a Turquia, tem inflação de 50%, 80%, fica lá, né, uma coisa bastante caótica e certamente ninguém quer ver isso para o Brasil, né? Então, eu acho que essas coisas têm que ser feitas com certa calma e quando você tem, eu acho, dois fatores importantes, né? Vamos dizer, precondições para você realmente ter uma mudança da meta que não gere esse tipo de efeito negativo. Primeiro, é que de fato o governo e o ministro Haddad comecem a entregar algumas das medidas fiscais que foram anunciadas, né? Porque a gente sabe que muitas delas precisam do aval do Congresso, vamos começar a passar alguma coisa no Congresso. E segundo, né, que o processo de desinflação, que eu acredito que esteja em curso, porque o Brasil já tem uma taxa de juros bastante alta, né, mais alta do mundo, né, como os políticos ficam lembrando, faz bastante tempo, isso está impactando a inflação, né, que ele seja mais, né, que a gente vê a inflação, né, de fato começar a cair de uma maneira mais consistente. Tendo esses dois pré-condições, né, mais certeza no fiscal e um processo de queda de inflação mais consolidado, aí a gente pode ter um debate sobre o que fazer com a meta de inflação sem gerar os efeitos negativos. De novo, eu acho que a Argentina e a Turquia são casos meio extremos, né? Porque você teve não somente um debate, mudança de meta, mas interferências no Banco Centrais, tá? Você pode ver no caso da Turquia, né, vários diretores foram demitidos, aí trouxeram diretores e presidentes da instituição que, de fato, né, começaram a rodar a política monetária, né, numa base totalmente heterodoxa, tá? E também a mesma coisa na Argentina, né? Porque no caso da Argentina, como a gente pode ver no gráfico, o Fernandes é eleito, né? O peronismo volta na Argentina e a gente voltou àquilo que a gente vê no peronismo, que é inflação muito alta, financiamento do déficit fiscal com emissão monetária, controle de capitais, né? Toda aquela historinha que é típica do peronismo, e você também perde a âncora monetária nesses casos, né? Então, esses casos são extremos, porque de novo, não só foi mudança de meta, mas os dois começaram com mudanças de meta, né? Então, se você passa num processo de mudança de meta para interferência mesmo nos bancos centrais, aí que o bicho pega e você tem essa perda total da âncora monetária. Então, essas coisas têm que ser feitas realmente com muito cuidado. Eu entendo esse argumento, é, mas eu acho que, né, eu ouço vários multimercados falando isso também, né? Poxa, esse nível de 3, olha os Estados Unidos rodando a 7, como é que você vai esperar que o Brasil vai rodar 3, né? Pô, 4,5 já é um número razoável, volta para onde a gente estava por muito tempo de meta, não é um grande problema. Né, talvez eu tenha um chapéu gringo, assim, né? Não sei, mas o Powell foi questionado sobre isso também essa semana, né? Poxa, 2% que é a meta nos Estados Unidos, muito baixo, né? Por que você não leva para 3%? Acho que o povo estaria ok com uma inflação de 3%. O problema é você mudar na regra do jogo, né? Então o Powell na hora falou, não, esquece, não vamos mudar para 3%.
não está nem sob debate isso aqui não é um assunto. Então, acho que esse tipo de coisa tem que ser levado, né, com muito carinho, assim, né? Eu acho que uma coisa é falar, olha, o Covid é um evento que aconteceu, né, uma vez, talvez, no século, então distorce muita coisa, vai demorar para voltar, né, para o 3, a gente vai manter um juro alto, que nem a gente já tem no Brasil, mas, né, não vamos talvez atingir a meta esse ano, né? Eu acho que também não precisa ficar com essa obsessão de levar os juros, né, até a meta chegar agora, que nem a gente fez o mesmo erro, na minha opinião, quando levou os juros para 2, né? Porque não tinha inflação, foi cortando demais, né? Então fica com essa obsessão do curto prazo, que nem o Tony falou, a economia é muito volátil, tem a moeda que é volátil, né? Tem um monte de coisa, né? Mas eu acho que brincar com esse número, com essa meta, eu acho que é contraproducente. Eu acho que é isso que mostra, né, esses casos aqui, né? Eu acho que fazer o dever de casa, fazer um trabalho sério é o mais importante, né? No fiscal, no monetário, e as coisas convergem ao longo do tempo quando você tem credibilidade. Eu acho que esse que é né, a minha opinião sobre esse assunto. Está meio, né, acabando aqui o tempo. Não sei se o Tony quer fazer alguns comentários aí finais sobre qualquer assunto que a Acho gente que, discutiu. de novo, né, 23 parece que vai ser tão interessante quanto foi 22, né? A gente estava esperando um pouquinho mais de calma no cenário local, né, depois de ter passado um ciclo político, né, eleitoral bem atípico, mas parece que não, né? Parece que teremos fortes emoções, tanto aqui como lá fora. E bastante oportunidades, né? Porque, né, esse tipo de volatilidade traz bastante oportunidades. É isso. Exatamente. Bem, muito obrigado, Tony, pela sua De nada. participação. Muito Espero ver vocês em obrigado. breve. Muito obrigado a todos, né, que assistiram aqui uma hora com a gente e até a próxima WHG Overview.